Amém? Pai do Senhor Jesus a todos que estão aí. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, por mais esses minutos, Pai, que estamos na tua presença, mesmo dentro das nossas casas, Pai. Mas estamos, Pai, diante da tua palavra com o desejo de aprender mais do Senhor. Que o teu Espírito Santo venha visitar cada coração aberto, Pai. Que esse ensino, que esse estudo dessa noite seja proveitoso, Pai, em nossa vida, no nosso caminhar cristão, e para que cada vez mais possamos te servir melhor e adorar o teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, teve um pessoalzinho que entrou depois. Tenta hoje manter a tela do celular deitado, tá bom? Ativa aí o giro do celular e assiste o estudo de hoje com a tela deitada, porque eu vou compartilhar um slide daqui a pouquinho. E aí vai ficar melhor da gente para aproveitar todo o conteúdo com a tela do celular deitado. Amém? Bom, gente, essa noite eu preparei um estudo um pouco meio complementar do que a gente está estudando na EBD, tá? A matéria que a gente está estudando na Escola Bíblica Dominical nesse trimestre é sobre a Trindade, né? Sobre a Santíssima Trindade. Eu planejei parte desse conteúdo para a última aula de domingo agora, mas eu não consegui dar porque, né, o tempo é escasso e tudo mais. Mas vai ser um conteúdo bem legal, vocês vão gostar. Eu vou começar... Bom, vamos ler já um texto bíblico. Abre a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 28. Capítulo 28 de Mateus, último capítulo. Para a gente se basear. Mateus 28, nós vamos ler o versículo 19. Amém? Mateus 28, versículo 19. Obrigado, meu amor. Que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Com base nesse texto aqui que a gente vai conversar, que a gente vai iniciar o estudo de hoje. Bom, como eu vinha dizendo, a gente está estudando na Escola Bíblica Dominical acerca da Trindade. Estamos estudando em nuances, né? Estamos entrando a fundo acerca da doutrina bíblica da Trindade. E uma coisa que eu queria ter compartilhado com os irmãos na aula de domingo e eu não tive tempo, é acerca de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, ele ser Jeová, o que a gente chama, né, transliteradamente de Jeová. Porque o que acontece? Que Jesus Cristo é Deus, nós cristãos evangélicos, em especial nós da Mensagem do Amor de Deus, não temos dificuldade de entender. Jesus Cristo é Deus, tá tudo certo. Mas eu percebo, porque assim, além dos irmãos aqui da mensagem, eu dou aula também para irmãos de fora da nossa igreja. E os irmãos de fora da igreja, eu percebi que eles têm um pouco essa dificuldade. O que acontece na cabeça de alguns irmãos? Para eles, existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo certo. Porém, Jeová é o nome do Pai. Só que, na verdade, Jeová, meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Jeová, a transliteração, né? É o Yod, He, Vav, He, lá que transliterado vira Jeová. Não é o nome do Pai, mas é o nome da divindade. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são Jeová. Ok? Assim como o nosso Deus é um Deus em três pessoas, tal. Jeová é o Pai, é o nome da Trindade. Os três têm o nome de Jeová. E esse texto que nós lemos, de Mateus, capítulo 28, versículo 19, ele deixa isso explícito. Às vezes, lendo na correria, a gente não percebe. Mas perceba o que o texto vai dizer, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome. O nome está no singular, é um nome só. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então perceba, ele não está falando assim, nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, porque o nome é um só. O nome da divindade, do Deus verdadeiro, é um só. É o que transliterado para nós virou Jeová. Eu vou falar Jeová a partir de agora, tá? Mas quando eu falar Jeová, entenda-se que eu tô falando das 4 letrinhas hebraicas lá, que é o nome de Deus, que ninguém sabe a pronúncia, e a gente translitera como Jeová, mas não tem certeza se é Jeová. A partir daqui eu vou falar Jeová, amém? Mas tenha isso em mente, a gente não tem certeza se é Jeová, enfim, o nome sagrado. Louvado seja esse nome, amém? Então é o seguinte, é um nome só, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo carregam esse nome. Um nome que os três estão carregando.
certo? Então, portanto, ide, ensinar todas as nações, batizando-as em nome. O nome está no singular. Mas aí ele vai falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um nome para as 3 pessoas. Então a gente, igual eu vinha falando, eu percebi isso fora da nossa igreja, tá? Que os irmãos, eles na cabeça deles, Jeová é o Pai. E não. Jeová não é o Pai. O Pai é Jeová também. Mas o Filho e o Espírito Santo também. Então Jeová é o nome da divindade. Ok? Os 3 carregam esse nome. Louvado seja esse nome. Ok? Então eu vou escrever aqui o nome de Deus. Deixa eu ver se. Acho que no slide eu coloquei aqui. Eu coloquei no slide. Mas eu vou escrever porque eu quero que você tenha esse conhecimento aí. Observe aqui. Isso aqui são letras hebraicas e esse aqui é o nome de Deus, tá? Essas 4 letrinhas que os irmãos estão vendo aqui aparecem milhares de vezes no texto bíblico. Milhares de vezes. Não vai aparecer no Novo Testamento, obviamente, porque o Novo Testamento é grego e essas são letras hebraicas, certo? Mas é o Yod, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus que transliterado vira Jeová. A transliteração disso daqui é o YHWH. Certo? Então, isso aqui, quando a gente translitera e vai traduzir com os maçoréticos e tal, vira o Jeová. Certo? Isso aqui vira Jeová. Vamos lá. Conforme eu já falei para os irmãos, procura hoje manter a tela do celular deitado, tá bom? Vai ajudar bastante no nosso estudo aí. Só me confirma, preciso que pelo menos um dos irmãos me confirme que tá dando para ver, por favor. Amém, obrigado. Então, beleza. O que a gente vai conversar hoje que o pai é Jeová, ninguém tem dificuldade. Hoje a gente vai conversar sobre a pessoa do filho. Como que a gente consegue entender, porque eu tô falando aqui, né, que o filho é Jeová e não acredito porque eu tô falando. Vamos para dentro da Bíblia e vamos ver a Bíblia afirmando isso. Vamos ver a Bíblia dizendo isso, ok? Então o que a gente vai conversar hoje é sobre o filho ser Jeová, ok? Então o filho é de fato Jeová? Então vamos entender isso. Bom, primeiro, a palavra trindade ela não está na Bíblia. A gente sabe disso. Estamos cansados, careca de saber disso. A palavra trindade não está na Bíblia. Assim como também não está a onisciência, a temporalidade, unicismo, sabelianismo, unitarismo, marianismo, monismo, dicotomia, tricotomia, testemunho de Jeová e vários termos que hoje as pessoas usam, não está na Bíblia. Mas o que importa é que o conceito está. Então, o termo não precisa estar, mas o conceito está lá? O conceito está lá. Então é isso, a trindade é verdade, não existe a palavra trindade na Bíblia, mas o conceito da trindade está lá. Em vários textos, tá? E isso aí já é ponto pacífico entre nós, então eu não vou focar nisso, até porque a gente vem conversando bastante sobre isso na escola bíblica. Vamos lá. A trindade, portanto, ela é um resultado de um silogismo lógico, bíblico. Lógico e bíblico. Então vamos lá. Onde todos os pontos são totalmente bíblicos e se complementam perfeitamente. Então vamos partir vamos partir dentro de premissas. Vamos lá, ó. A premissa número 1. O Pai é Deus. Isso a gente tem certeza, certo? O Pai é Deus. Se precisar de texto, João 17:3 tá aí para nós. Bom, vamos ler esse texto aí. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Vai dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o Pai é Deus. A primeira pessoa da Trindade é Deus, isso é ponto pacífico, ninguém discute. Premissa número 2. Jesus, o Filho, também é Deus. Então vamos lá, e isso a gente tem texto para ir. Há vários textos, tá? Eu só coloquei um para cada aí, por exemplo. João capítulo 20, verso 28, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, depois da ressurreição de Jesus, ele vai, ele pede para tocar, Jesus permite que ele toque, aí nesse momento ele reconhece que é Jesus Cristo e vai chamar Jesus de Deus. E Jesus não o corrige, certo? Então Jesus Cristo é Deus. Premissa número 3, o Espírito Santo também é Deus, certo? Então a gente já viu. Premissa
número 1, o Pai é Deus. Premissa número 2, o Filho é Deus. Vimos o texto para isso. Premissa número 3, o Espírito Santo é Deus. E aí a gente tem o texto de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 3. Diz assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo? Ele mentiu para quem? Mentiu ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, olha lá, no verso 3, o apóstolo Pedro está dizendo que o Ananias mentiu para o Espírito Santo. E no verso 4, ele está dizendo que ele não mentiu para homens, mas ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Ok? Então, as três premissas que a gente já trabalhou aqui. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e Jesus é Deus. Ok? O Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus. Ok? E tem a premissa número 4, que existe um único Deus. Certo? E há vários textos na Bíblia para isso. Eu deixei, por exemplo, aí, texto de Isaías 43. Vamos lá. Isaías 43, versículo 10. Vou jogar a Bíblia aí para os irmãos lerem junto. Vamos lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então o Senhor está dizendo que antes dele Deus nenhum se formou, e depois dele nenhum haverá. Logo, existe um único Deus, certo? Então, voltando para as premissas lá. O Pai é Deus, o Filho é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e existe um único Deus. Temos 4 premissas aí. A conclusão dessas 4 premissas que nós vimos com o texto bíblico só pode ser uma. Logo, este único Deus verdadeiro consiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo, certo? Isso é a doutrina da Trindade, certo? Então, note que a conclusão segue logicamente as premissas. Ou seja, se as premissas são verdadeiras, é verdadeiro que o Pai é Deus? É verdadeiro. É verdadeiro que Jesus é Deus? É verdadeiro. É verdadeiro que o Espírito Santo é Deus? É verdadeiro. É verdadeiro que existe um só Deus? Sim. As 4 premissas são verdadeiras. Logo, a conclusão das 4 também é uma verdade. Logo, este único Deus da Bíblia consiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Beleza. A gente consegue ver isso, irmãos, nos textos originais. Então, Deuteronômio 6,4, que é um texto clássico, vai dizer: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o texto, sabe o João 3,16, que todo cristão conhece? Porque Deus deu o mundo, porque Deus deu o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece esse texto? Então, o João 3,16 dos judeus é o Deuteronômio 6,4. Eles rezam esse versículo aqui todos os dias da vida deles. Certo? Então, Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a escrita hebraica desse versículo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Certo? Tá aqui ele transliterado aqui embaixo. O Gênesis 2,24 vai dizer o seguinte: portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque ele vai usar a mesma palavra do Deuteronômio 6,4. A palavra ali é essa palavra que está em azul aqui, no transliterado e no hebraico ali. É a palavra Echad. Essa palavra significa único, significa unidade, significa um. Só que ela é uma unidade que ela é composta. Então veja o texto de Gênesis 2,4. Portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. É o homem e a mulher, os dois formam uma carne. É uma carne, só que ela é composta de 2 pessoas. Entende? No texto de Deuteronômio 6,4, que diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a palavra único lá é a mesma palavra de uma carne. Levassar Echad, está em Gênesis 2,4. Lá no Shema Israel está Adonai Echad. O Senhor único. É um único, é verdade, é um só. Mas ele é composto. Assim como o Gênesis 2,4 é uma unidade de homem e mulher, marido e mulher, os dois formam uma unidade, na Trindade é assim também. As 3 pessoas formam um único Deus. 3 pessoas, um único Deus. Entende? E no texto original a gente percebe isso. Certo? Então é o seguinte: a palavra Echad significa único, mas uma unidade composta. E existe uma outra palavra para unidade.
no hebraico, que é a palavra Yahid. Yahid significa unidade absoluta. Quando a palavra Yahid aparece no texto original, no hebraico lá, significa um de verdade. Por exemplo, a gente tem o Salmo 25:16, que vamos ler aqui. Vamos lá, cadê? Salmos 25, verso 16. Que vai dizer o seguinte: volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. A palavra sozinho aqui é a palavra Yahid. Não sei se está dando para os irmãos ver, deve estar pequeno ainda, né? Mas a palavra sozinho ali, que denota a unidade, é Yahid. Por quê? Porque essa pessoa está sozinha de verdade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque eu estou sozinho. Eu estou sozinho, eu estou só. Então existe uma palavra hebraica para uma unidade dura, uma unidade absoluta. É a palavra Yahid. Ela significa unidade. Só que quando o Moisés foi escrever o texto de Deuteronômio 6,4, ele não usou a palavra Yahid, como querem os judeus, como querem os nossos irmãos unicistas. Ele usou a palavra Echad. E Echad significa único, é verdade, mas uma unidade composta. Então, olhando para a Bíblia, gente, se debruçando sobre a Bíblia, a gente percebe que o nosso Deus, ele é único, é verdade, mas ele é uma unidade composta. Composta de Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E isso a gente vê no Gênesis 1 também, né? Que vai dizer Bereshit bara Elohim. O Bereshit bara Elohim ali, Elohim é a palavra para Deus. Eu tratei esse texto aqui no domingo, por isso eu vou passar bem rápido. Elohim significa Deus, só que é uma construção plural de Deus. Significa Deus, mas Deus no plural. No hebraico, a gente... É que no português a gente só tem singular e plural, né? No hebraico a gente tem singular, plural e tem dual. Dual é para quando é o par, sabe? Tipo assim, os olhos, que é um par, aí a gente trata no dual. As mãos, que é o par, a gente trata no dual. Os pés, a gente trata no dual, certo? Então tem singular, dual e plural. Exemplo, a palavra cavalo em hebraico é a palavra sus. Se eu quiser falar cavalos no plural, eu falo susim. Termina com i e m. Assim como na palavra Elohim ali. Um exemplo de dual. Mão em hebraico é yad. Isso é singular. Se eu quiser falar mãos, como são duas, eu falo yadaim. Porque são as duas mãos, certo? Se foram três mãos, aí eu falo yadim, certo? Termina no i e no m. Então, tem a construção singular, a construção plural, que a terminação é i e m, e a construção dual, que é a e m. E Deus ali, no Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, tá terminando no plural, meu Deus do céu. E existem outras palavras para Deus no hebraico. Existe a palavra El, existe a palavra Eloar. E por que o Moisés, meu Deus do céu, usou a palavra Elohim? Porque o nosso Deus, ele é plural. É um Deus verdadeiro, sim, mas ele é plural porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nos textos originais, a gente percebe isso com muita facilidade. Se a gente fosse traduzir o Gênesis 1 ao pé da letra, seria, no princípio, criou deuses, os céus e a terra. E por que a Bíblia nenhuma traduz como deuses? Porque os tradutores da Bíblia, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as nações, entenderam, meu Deus do céu, que por mais que está escrito no plural ali, o Deus é um só. É um Deus, mas ele é plural. Ele é plural, certo? Bom, vamos lá. Vamos tratar um pouquinho sobre Jesus ser Jeová, né? Jesus ser Yahvé, Jesus ser o Yod-He-Vav-He. A gente percebe isso pelo título Eu Sou. Êxodo 3, 14 e 15 vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir o texto aqui pra gente ler junto. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, né? Marquei. Isso. Vamos lá. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Certo? Esse é o texto de Êxodo 3. Beleza. O título Eu Sou o que Sou, indicado por Deus a Moisés, é a expressão mais plena do seu eterno ser, abreviado no versículo 15 para o nome sagrado, que é o Yod-He-Vav-He, que a gente usa como Jeová. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduziu o primeiro uso da expressão Eu Sou, do Êxodo 3,14, por ego eimi, no grego, tá? Então, na tradução grega, que foram feitas por judeus do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é hebraico, pegaram esse texto do hebraico e traduziram para o grego. No lugar do eu sou lá, virou egoemi. No lugar do tetragrama, das 4 letrinhas, virou egoemi, no grego. Em várias ocasiões, Jesus empregou esse termo aí, o egoemi, referindo a si mesmo na forma unicamente usada para Deus. Porque assim, ó, no hebraico, não existe eu sou.
no hebraico. Por exemplo, ó, se eu for falar assim, eu sou aluno, em hebraico eu falo Ani Talmid. Ele fala assim, eu aluno. Entendeu? Porque o ser é um verbo que só Deus usa. Só Deus usa isso aí. Ninguém mais usa. Então a pessoa que vai falar que é alguma coisa, ela sempre fala eu sou médico. Ela fala eu médico no hebraico. Entendeu? Por quê? Porque só Deus é. Para o judeu, apenas Deus é. Só que Jesus, ele usou várias vezes o ego eimi, que significa eu sou em grego, referindo-se a si mesmo, na forma que só Deus usa. E aí tem vários textos aí, a gente vai ler juntos aí. Vamos começar pelo texto de João. João capítulo 8, versículos 57 a 59. Vamos lá. João capítulo 8, a partir do 57. Cadê aqui? Preste atenção nesse texto aqui. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ego eimi, está escrito no grego aqui. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então é o seguinte, ó. Olha como ninguém no hebraico, só Deus é. Quando diante dos judeus, Jesus Cristo falou, eu sou, o pessoal quis apedrejar ele. Por quê? Porque para eles o único que é Deus. Se Jesus olha para eles e fala assim, eu sou, o que eles entendem na hora? Esse rapaz aí tá dizendo que ele é Deus. Então veja como os judeus entenderam, apesar de não aceitarem, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. O eu sou aqui é o ego eimi. Ego eimi, que é a mesma tradução que os próprios judeus deram para o Yod He Vav He lá do Êxodo 3. Entende? Então Jesus empregou para ele mesmo esse termo várias e várias vezes. E assim, apesar do texto do Novo Testamento ser grego, muito provavelmente, a gente sabe que isso acontece em algumas ocasiões. Jesus fala algo e aí aparece assim, que traduzido é, por exemplo, ó, o Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus está falando o aramaico, que é bem próximo do hebraico. O aramaico e o hebraico, só para você entender, tá? Não é exatamente isso, mas é só para o seu tico que trabalha você entender. O hebraico tá pro aramaico, assim como o português de Portugal tá pro português do Brasil, sabe? Uma língua bem próxima. Então, Jesus, a língua que os judeus falavam era o aramaico, no tempo de Jesus, era o aramaico. E Jesus várias vezes pregou em aramaico. Tanto que, por exemplo, Eli, lama sabachthani é uma expressão aramaica, aí na nossa Bíblia aparece que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Lembra que isso aparece na nossa Bíblia? Então quando Jesus está falando com os judeus, ele muito provavelmente falava o aramaico / hebraico. Quando ele está falando com o pessoal de Decápolis, quando ele está falando com a samaritana, quando ele está falando com o rapaz gadareno, aí sim ele vai falar grego porque o pessoal não vai entender. O aramaico é a língua dos judeus. Mas quando ele está entre judeus, com certeza ele falava, muito provavelmente ele falava o aramaico / hebraico. Então, quando ele fala o ego eimi, que está escrito ego eimi ali na nossa Bíblia, no grego original, que na nossa Bíblia traduziu por isso, provavelmente o que ele falou foi o nome de Deus lá do hebraico. Muito provavelmente, porque ele está dentro do templo, porque ele está diante dos judeus e tudo mais. Certo? Vamos para o próximo texto aqui, João capítulo 8. A gente está no capítulo 8 já, né? Versículo 28, vamos achar aqui. 21. Cadê? Aqui, ó, verso 28. Deixa eu compartilhar aí para os irmãos. João capítulo 8, verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, perceba ele de novo utilizando um termo que só Deus usa. Jesus está utilizando. E esse termo só o Jeová usa. É o termo que se a gente voltar lá para o original, é o nome do próprio Deus. E Jesus usa esse nome para si. Mais um texto. João capítulo 18. Vamos lá. João capítulo 18, a partir do 4 ao 6. Vamos ler. Diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Esse aqui é o momento que Jesus está sendo preso. Então, e responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Isso é os soldados romanos lá falando. A quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu.
Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando ele fala sou eu, o eu sou é a mesma coisa, certo? Se a gente for ver no original lá, é o ego eimi. Mesma coisa, ok? Quando Jesus fala sou eu sou, o pessoal cai por terra. Por quê? Porque é a expressão mais exata de Deus. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, que foi o que Deus falou lá pro Moisés, lá no Êxodo 3. Entende? Então é um título unicamente de Deus que Jesus Cristo pega e usa para si publicamente. Ele só poderia fazer isso, meus irmãos, se ele fosse Jeová. Se esse nome fosse dele também. Certo? A gente vê isso também na placa de Jesus, na placa que pregaram na cruz. Lembra que Jesus foi crucificado e em cima da cabeça dele pregaram uma placa. Certo? Isso está escrito em Lucas, a gente vai ter que ler. Lucas capítulo 23, versículo 38. Vamos ler lá. Lucas capítulo 23, versículo 38 aqui. Está escrito assim, também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Então, Jesus estava na cruz lá, e sobre ele estava a epígrafe, a placa, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Certo? Beleza. Agora que a gente tem o texto, essa é a escrita que estava lá na placa que estava acima da cabeça de Jesus. Essa é a escrita. Ela está em grega, ela está em romano e ela está em hebraico. A escrita hebraica é essa aqui, tá? Tem a escrita grega e tem a romana, mas a hebraica é essa aqui que os irmãos estão vendo aqui, certo? Beleza. O hebraico, presta atenção no que eu vou falar, tá? Vai ser um pouquinho técnico, mas eu prometo ser rápido, não vai doer, tá bom? O hebraico, meus irmãos, ele se escreve da esquerda para a direita, tá? Se escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? É completamente diferente de para nós. O português, o inglês, as línguas ocidentais, elas se escrevem da esquerda para a direita. As línguas de tronco semítico, tal qual o hebraico, se escreve da direita para a esquerda, de cima para baixo. Certo? Então, se a gente for ler aqui, dá para ver umas aí, né? Ó, então vem essa letra que é o Y, depois essa aqui que é o E, depois essa aqui que é um som cultural que é Sh, depois essa aqui que é o U, depois essa aqui que não tem som e aqui que é A. Aqui está escrito Yeshua. Aqui está escrito o nome de Jesus em hebraico, tá? Yeshua, ok? Essa primeira palavrinha aqui. A primeira que eu tô dizendo é a última, tá? Porque é da direita para a esquerda, lembra disso? Beleza, aqui tá o nome de Jesus. Perceba o seguinte, as primeiras letras de cada uma dessas palavras aqui. Perceba essas letras, a primeira letra de cada palavra. Então, lembra, da direita para a esquerda, de cima para baixo, ok? Então a primeira não é essa aqui, tá bom? Esse aqui é um M, é o mem sofit, é o M final. A primeira letra é as que estão a última da direita, tá? Essa é a primeira no hebraico. Então a primeira é essa aqui, a primeira é essa aqui, a primeira é essa aqui, a primeira é essa aqui. Você percebe alguma coisa se a gente juntar essas quatro letras? Então lembra, direita para esquerda, de cima para baixo. Então ó, fazendo um zigue-zague. O hebraico se lê assim, fazendo um zigue-zague. Beleza. Essa é a escrita ali, ó. Yeshua Hanatzi Yumelech HaYehudim. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Tá escrito aqui. Tá? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, se a gente pegar João 19 a 22, a gente vai ter uma nova compreensão disso aqui. Vamos ler esse texto aí. João capítulo 19, do 19 ao 22. Vamos lá. Diz o seguinte, olha só. Preste atenção nesse texto, irmãos. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, que é acima da cabeça. O que estava escrito era Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim, que é o romano lá, e grego, certo? Então estava escrito em hebraico, latim e grego. É a mesma informação que a gente viu do outro texto. Olha o versículo 21 agora, irmãos. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim o que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi. Então, presta atenção aqui. Deixa eu até deixar grandão aqui. Olha pro pastor agora. Os sacerdotes, os principais sacerdotes, passaram lá, entrando na cidade, viram o Jesus crucificado, viram a placa em cima da cabeça dele. Quando eles viram a placa, isso incomodou eles. Ao ponto deles irem até o Pilato. Perceba, irmãos,
Quem vai até o Pilatos é os principais dos sacerdotes. O texto está dizendo aqui, os principais sacerdotes, os chefes dos sacerdotes. Não é qualquer sacerdote que caiu a sorte e está indo para Jerusalém. Não. Os chefes dos sacerdotes. Eles vão até Pilatos. E lá eles vão reclamar, falar, ô Pilatos, muda essa escrita aí que você escreveu, rapaz. Não escreva rei dos judeus, e sim o que ele diz, sou o rei dos judeus. Aí o Pilatos fala assim, não enche meu saco, o que eu escrevi, vai ficar assim mesmo. Aí eu faço uma pergunta pra você, por quê? Por que a escrita que o Pilatos fez em hebraico incomodou tanto os sacerdotes? Você quer aprender por quê? Eu vou te mostrar agora. É o seguinte, presta atenção. Se a gente pegar a primeira letra de cada palavra, lembra da direita para a esquerda, a primeira letra de cada palavra, adivinha o que vai dar? Ó, Yod, Re, Vav, Re. A primeira letra de cada palavra da placa que estava em cima da cabeça de Jesus dá o nome de Deus. Olha lá. Perceba se não é a mesma escrita. Yod, Re, Vav, Re. Olha a primeira letra de cada palavra lá em cima. Lá. Era o nome de Deus. E aí os sacerdotes viram isso e falaram, não, a gente tem que trocar isso, cara. Não, vamos lá juntos, chefe, aí eu vou ter que ser vocês. Porque se a gente for lá, o Pilatos não atende a gente. Vai lá vocês. Pelo amor de Deus, pede pra ele trocar esse negócio. Aí o Pilatos falou, não enche meu saco. O que eu escrevi. É isso aí, vai ficar. Eles queriam trocar. Preste atenção, olha lá. Yod, Re, Vav, Re. Jesus, meus irmãos, ele é Jeová. Ele é o Deus verdadeiro, criador dos céus e a terra. A gente vê isso pela placa dele, que colocaram em cima da cabeça dele. E a escrita que eles queriam deixar era essa que está aqui embaixo. Aqui. O que eles queriam escrever era isso aqui. Se escreve dessa forma, aí não funciona mais. Porque aí ia ficar Yod, Re, aí já não ia ser o Vav. Ia ficar Yod, Re, Aleph, Men, Re. E aí não ficaria o nome de Deus. Então eles tentaram mudar. Não, tira, porque aquele ali é o título de Deus, a gente não pode deixar. Mas o Pilatos não deixou. Falou, não enche meu saco, é isso aí mesmo. É o que eu escrevi. Jesus Cristo é Jeová, gente. Bom, e vamos trabalhar isso aqui um pouquinho mais. Saindo um pouco da parte técnica e entrando agora em textos bíblicos, né? Porque eu sei que, né, pra quem não gosta de uma aula muito técnica, talvez a aula ficou chata até agora. Mas agora a gente vai ler bastante a Bíblia e vai ficar legal. Vamos lá. Seguinte, Jesus Cristo, ele é Yod-He-Vav-He, ele é YHWH, ele é Jeová. Temos um texto para isso. Zacarias 12, verso 9 e 10 vai dizer o seguinte: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olha essa partezinha que está em vermelho, presta atenção. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Zacarias, meus irmãos, é uma revelação do Pai. O Pai está falando, é Deus que está falando. Só que o que o Pai está falando? O que Deus está falando? Olharão para mim, aquele a quem transpassaram. Aí eu te pergunto, o Pai foi transpassado? Quem foi transpassado? Isso aqui é uma Bíblia interlinear, tá? Texto traduzido em cima e interlinear embaixo. Então, quando ele fala, perceba aqui o nome de Deus, ó. Yod-He-Vav-He. Olha aqui de novo, ó. Yod-He-Vav-He. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende os céus. Então, esse texto aqui, gente, isso aqui é o começo do capítulo. A gente leu capítulo 12, verso 9 e 10. No verso 1 está escrito isso aqui. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor. Quem que tá falando? O Senhor. O Jeová está falando. No verso 1 tá dizendo que Jeová tá falando. Lá no verso 9 e 10 tá dizendo assim, olharão para mim. Jeová falando, olharão para mim, aquele a quem transpassaram. Só que esse texto ele é aplicado no Novo Testamento também. João capítulo 19, versos 33 e 37 vai dizer o seguinte: mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. É João falando, eu vi e o meu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. João, o evangelista João, está dizendo que Jesus
morto ali na cruz, é o cumprimento do que estava falando lá em Zacarias 12. Só que lá em Zacarias 12, no verso 1, está dizendo que quem está falando é Jeová. Logo, Jesus Cristo é Jeová. Vamos lá, mais textos. Isaías capítulo 8, verso 13 e 14 vai dizer o seguinte: ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Senhor dos exércitos, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Esse texto é aplicado a Jesus lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Jesus Cristo é precioso para os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Para. Isaías capítulo 8 está dizendo ao Senhor dos exércitos, e a palavra Senhor ali, no original, é o nome de Deus. Yod-He-Vav-He. Ao Senhor dos exércitos. A palavra Senhor lá é o nome de Deus. É o Yod-He-Vav-He. Certo? E lá em 1 Pedro, ele vai dizer que essa pedra de tropeço, que Isaías está dizendo que é Jeová, Pedro está dizendo que é Jesus. A única saída é Jesus é Jeová. Tem muito mais de onde saiu esse texto aqui mesmo. Tem muito mais. Isaías capítulo 40. Verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Mateus capítulo 3, verso 3 vai dizer o seguinte: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí eu te pergunto, João Batista estava preparando o caminho para quem? Para Jesus, não é? Para Jesus. Então, Isaías 40, verso 3 está dizendo, preparai o caminho para Jeová. Lá em Mateus 3, o João Batista vai dizer o seguinte, eu estou preparando o caminho para Jesus. Ele é o Senhor. Ele é Jeová. E o texto de Isaías 40, verso 3, está lá o nome de Deus de novo. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho para explicar algo técnico aqui, tá? Prometo que vai ser bem rápido. Seguinte, meus irmãos. Por que está escrito Senhor, está escrito o nome de Deus no original, e na nossa Bíblia aparece Senhor escrito dessa forma que você está vendo aqui, tudo em maiúsculo, em vez de aparecer Jeová ou o seu correspondente? É que é o seguinte, meus irmãos. Os judeus, eles são muito temerosos com o nome de Deus, tá? Por causa do mandamento, né, de não tomarás o nome do teu Deus em vão. Por causa disso, quando o nome de Deus aparece, toda vez que o nome de Deus aparece no texto bíblico, eles fazem duas coisas, se eles estão traduzindo. Eles fazem uma substituição do nome de Deus por Adonai. E Adonai significa Senhor. É por isso que a nossa Bíblia está escrito Senhor. Tá bom? Por isso que na nossa Bíblia está escrito Senhor. Mas no original está escrito o nome de Deus, na nossa Bíblia é vertido como Senhor. Algumas Bíblias vão preservar o nome de Deus lá, aí vai colocar Jeová. Algumas Bíblias fazem isso. A King James faz isso, talvez a NVI faça isso. Deixa eu ver, tem uma NVI aqui? Eu já digo para os irmãos. Mas então é por causa desse temor que os judeus têm ao nome de Deus, eles fazem uma substituição por Adonai, isso quando eles estão escrevendo o texto bíblico, tá? Quando eles estão conversando, falando, aí eles trocam por chamado Hashem. Hashem significa o nome, tá bom? Isaías 40, verso 3. Não, a NVI coloca Senhor também. Então acho que só a King James vai preservar o nome de Deus e vai colocar Jeová. Quem tiver uma King James aí, quiser abrir o microfone e constatar, falar pra gente se tá Senhor, se tá Jeová, aí fica a contribuição, tá bom? Mas voltando ao que a gente estava conversando aqui. Isaías 40, verso 3, na palavra Senhor, lá no original está escrito o nome de Deus, certo? E lá no Novo Testamento, esse texto é aplicado a Jesus. Vamos para outro texto. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, de novo, o Senhor lá é o nome de Deus, ok? É o Yod-He-Vav-He, Jeová, é o nome de Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Isso está escrito em Isaías 44, verso 6. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, diz o seguinte: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte do Hades. Lá em Isaías 44,
Jeová está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Lá em Apocalipse capítulo 1, Jesus está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Qual é a única saída para isso aí, meus irmãos? Qual é a única saída para esse dilema? A única saída é Jesus Cristo é Jeová. Jesus Cristo é Jeová. Okay? Jeremias 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. E a palavra Senhor lá, Justiça Nossa, o Senhor é o nome de Deus. Deixa eu colocar isso aqui para os irmãos entenderem. O texto aqui é Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6. Vamos ler na Bíblia aqui juntos. Jeremias, cadê? Capítulo 23. Meu Deus, tá tudo errado aqui. Cadê a Bíblia? Aqui. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Ó, eis que vem dias, diz o Senhor. Tá vendo que tá em caixa alta aqui? Quando eu clico no Senhor, aparece o texto original aqui. Ó o texto original lá em cima. É o nome de Deus. Olha aqui, ó. Yehová. Tá vendo? Que para nós vira Jeová. Certo? Então, no original, não está escrito Senhor aqui, está escrito o nome de Deus. Tá bom? Voltemos então. Então, esse é o texto de Jeremias 23, 5 e 6. No novo, lá em Joel 2, 32, vai dizer assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra que aqui Jeremias está falando de salvação, certo? Lá em Joel está falando de salvação. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. De novo, o Senhor aqui. Todas essas ocorrências do Senhor que a gente viu aqui é o nome de Deus, tá bom? É o nome de Deus, ó. Yahvé, aqui embaixo também, Jeová, aqui do ladinho também, Jeová. Yod-Heh-Vav-Heh, o nome de Deus, Senhor. Lá em Romanos 10, verso 9 a 13, vai dizer o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo Senhor, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto que a gente leu de Jeremias e o texto que a gente leu de Joel, os dois estão aplicados a Jesus aqui em Romanos 10. Os dois estão aplicados a Jesus. Confessai-os o nome do Senhor. Vamos lá, ó. Eis que vem dias de um Senhor que levantaria um renovo, que reinará sabiamente. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará em seguro. Está falando da salvação de Judá, de Israel. Aí aqui em Romanos ele está falando confessar o nome do Senhor. Aí ele fala, porque não há, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão. Todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu. Está falando de judeu ser salvo e grego. O judeu é salvo igual o gentil. Como? Confessando o nome de Jesus. E aí o texto de Joel vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que é a mesma coisa que ele está dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembre que o nome do Senhor no original lá é Jeová. O nome do Senhor lá é o nome de Deus, o Yod-Heh-Vav-Heh, Jeová. Louvado seja esse nome, eternamente, amém. O nome do Senhor. E aí esse nome é atribuído a Jesus no Novo Testamento. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor lá, o Senhor é o nome de Deus. Atos 4, 11 a 12. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Isaías 43 está dizendo assim: eu sou o Senhor, eu sou Jeová. Fora de mim não há salvação. Não tem salvação fora de Jeová. Atos 4, 11 e 12 está dizendo assim: não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é o único que salva. Isaías 43 está dizendo assim: só Jeová salva. Atos capítulo 4 está dizendo assim: só Jesus salva. Logo, Jesus é Jeová. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 5 minutos. 5 minutos a gente encerra. Vamos lá, para mais texto. A Bíblia é maravilhosa, né? Glória a Deus. Isaías 35, verso 4 a 6. Digam aos desalentos de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos, se abrirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Tá falando de quem? De Deus, do único Deus. Eis aí está o Deus de vocês.
o verdadeiro Deus, tá aí, o Deus de vocês. Ele é que vem para salvar vocês. E quando ele salvar, se abrirão os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos vão se abrir, os coxos vão saltar e os mudos vão falar. Agora, olha para o texto de Lucas 7, versos 18 a 23. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. O João Batista está enviando discípulos dele para conversar com Jesus, tá? Aí a pergunta que João Batista quer que faz é o seguinte: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João. João aqui é o Batista. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Calma. Lá em Isaías 35, está dizendo que o Deus de vocês, é um texto para Israel, para os judeus. Eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem com ele, a retribuição vem com ele. Ele vem salvar vocês. Então, quando ele vier salvar vocês, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os coxos vão saltar e os mudos vão falar. É isso que o Isaías 35 está falando. Lá em Lucas 7, quando João Batista está preso, que coisa, né, meus irmãos? Porque a Bíblia diz, Jesus, na verdade, disse, né, que nenhum outro homem nascido de mulher é semelhante ao João Batista, né? Só que mesmo o João Batista, ele sendo a voz do que clama no deserto, ele sendo a voz de Deus no deserto, mesmo ele sendo aquele que preparava o caminho para Jesus, no momento de aflição, no momento de dor, ele teve dúvida. Ele manda os discípulos dele falar: olha, vão até Jesus e pergunta se ele é de verdade o Messias. Se é ele que a gente está esperando de verdade ou se a gente tem que esperar outro. Pra gente ver como a gente precisa estar o tempo inteiro ligado em Deus, né? Porque se o João Batista, homem cheio do Espírito Santo, alguns vão dizer que o João Batista foi batizado no Espírito Santo no ventre da mãe dele, né? Porque o anjo visita a Maria, anuncia que ela vai ficar grávida e fala assim: então, e a tua prima, inclusive a tua prima, que era estéril, tá grávida também. Aí, diante dessa notícia, ela fala: não, então eu vou lá visitar minha prima. Aí ela vai visitar a Isabel. Quando ela chega lá e ela cumprimenta a Isabel, o João Batista, dentro do ventre da Isabel, começa a se mexer porque sente a presença de Jesus, né? Do Salvador. Então, desde o ventre, ele sabia que Jesus Cristo era o Salvador. Mas no momento de luta, no momento de desespero, ele tem dúvida se Deus vai salvar de verdade. Se esse Jesus Cristo, ele é Salvador de verdade. E a ideia não é pregação, né? A gente tá numa aula. Mas, meus irmãos, se alguém aqui tá passando por uma adversidade, e se você tá em dúvida, Jesus Cristo vai me salvar? É ele que eu devo esperar? Vai dar certo? Vai funcionar? João Batista passou por isso também. E a resposta de Jesus é o seguinte: veja tudo que eu tô fazendo. Veja o meu poder agindo. Por ocasião do João Batista, ele vai dizer o seguinte: volta para João e conta para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos estão vendo, o aleijado está andando, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados. E isso bastou para o João Batista. Para nós, a aplicação para nós aqui é a seguinte: eu sei que tá difícil, mas veja o poder de Deus agindo, meus irmãos. Deus está no nosso meio. Deus está entre nós e Deus está agindo. Deus está salvando. Deus está curando. Deus está libertando. Deus está mudando o cativeiro. Deus está mudando a realidade. Deus está fazendo milagre na vida de muitos outros. Creia, porque Ele fará na sua também. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Amém? Vamos voltar para o estudo aqui. Vamos lá, Malaquias 3:1. Tô terminando já, tá? Já é 9 horas. Já vou terminar. Vejam. Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo. E o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Marcos capítulo 1, verso 2 vai dizer: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o caminho diante de ti.
Então é o seguinte, ó, Malaquias está dizendo que alguém vai ser enviado para preparar o caminho para o Senhor. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 2, está dizendo assim: esse Jesus é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro. Malaquias está dizendo que vai enviar o mensageiro para Jeová. Marcos 1 está dizendo assim: então, esse Jesus que vocês estão vendo aí, é acerca dele, está falando lá em Malaquias 3 que vai enviar o mensageiro. Então, Jesus é Jeová. Irmãos, tem muitos textos aqui, tá? O texto, no original, Malaquias 3:1 lá, tá escrito o nome de Deus, conforme os irmãos podem ver aí, tá? Yod-Heh-Vav-Heh é o nome de Deus. Tem muito texto ainda, tá? Então, assim, não vai dar tempo da gente ver tudo. Eu imagino que a gente já viu bastante coisa, deu para aprender bastante coisa, mas eu queria ouvir agora os meus irmãos. Abre o microfone aí. Quer perguntar, a hora é essa. Quer falar, a hora é essa. Colocações, a hora é essa. Queria ouvir os meus irmãos. Amém? Véi, vocês são muito tímidos. O que acontece com vocês? Eu não entendo. Vocês não falam nada. Eu falo, meu Deus, será que os irmãos estão gostando? Será que eles não estão entendendo? Amém, amém, minha pessoa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Amém, minha pessoa. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Pode falar. Tudo converge em Cristo, né? É incrível como ele é o verdadeiro centro das Escrituras, né? A gente teve uma aula que a gente conversou sobre isso. É coisa linda, meus irmãos, é coisa linda. A gente se debruça sobre a Bíblia e é coisa linda. Mexe com o meu interior, mexe com a minha alma, isso aqui. Eu tô lendo a Bíblia aqui, às vezes de madrugada, sozinho, começo a chorar diante dessa maravilha, né, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Ninguém quer falar nada, ninguém quer perguntar nada. Se não for, eu encerro aqui. Amém, amém. Glória a Deus. O pastor Fernando tá falando por isso que a palavra dele é inerrante, verdade. Glória a Deus. A irmã Lília tá dizendo que foi um bom estudo. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos. Então, na terça que vem a gente volta. É, nessa aula aqui, eu separei só falando sobre Jesus ser Jeová, né? Mas todos esses textos, todas essas evidências que os irmãos viram aqui, eu tenho um monte desses slides assim também, acerca do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é Jeová também. Então, o Pai é Jeová. Isso aqui ninguém tem dificuldade, né? Todo mundo aceita, todo mundo entende que o Pai é Jeová. Mas que Jesus é Jeová e que o Espírito Santo é Jeová, eu já percebo que alguns irmãos não têm não tem essa percepção, né? Mas Jeová é o nome da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três carregam o mesmo nome, conforme o texto. Vamos ler de novo esse texto? Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome. É um nome só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com isso a gente entende os três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles compartilham o mesmo nome, né? Yod-Heh-Vav-Heh. O YHWH, o Yahvé, o Jeová, louvado seja esse nome. Esse é o nome do nosso Deus, do verdadeiro Deus. Amém? Deus abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus. Ótima noite, bom descanso. E precisando, nós estamos por aí. Amém? Amém, amém. Paz, Senhor Jesus, aos meus irmãos. Senhora.